A paz de Cristo. Hoje eu quero falar um pouco sobre um assunto um tanto polêmico, que é: Deus ama a todos os pecadores ou só os eleitos? É sobre isso que eu quero falar. Vamos começar com o texto muito conhecido do Evangelho de João, capítulo 3 e o verso 16, que nos diz assim. Vou ler uma parte para ganhar tempo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Este texto nos diz o seguinte, que Deus amou a todos os pecadores. Você pode comparar João 3,16 com 1 Timóteo, capítulo 2, e os versos 4 e 6. Quero continuar dizendo que Deus não amou apenas aos eleitos, como alguns equivocadamente dizem. Eles têm dificuldade em compreender o grande amor de Deus pela humanidade. Por isso, tentam limitá-lo a uma caixinha, a um quadradinho. Eles dizem: como Deus pode amar os pecadores não eleitos? E eu quero responder pela Bíblia Sagrada. A primeira ideia que eu quero deixar é o seguinte: aquilo que a palavra propõe para nós. Há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Nós sabemos, pelo menos lemos na palavra, que não há, né? Não há nada impossível para Deus. Então, por que limitar o amor de Deus somente aos eleitos? Então, quero continuar mostrando pela palavra do Senhor que Deus não ama somente aos eleitos, mas Ele ama a todos os pecadores. Vejamos o que Paulo diz, que Deus pode amar a pecadores ainda não regenerados. Confira, Romanos capítulo 5, os versos 6 e 8. O verso 6 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, este texto diz que Deus amou aos salvos, sim. Mas estes ainda estando no estado de pecado, como ímpios, ainda maus. Então este texto prova que Deus pode, sim, amar a pecadores ainda não regenerados. O fato de Deus ter nos dado Jesus quando nós éramos pecadores é a prova disso. Nós éramos pecadores e, estando nesse estado de pecadores, o Senhor nos amou. E por isso Ele nos deu Jesus Cristo, né? Quero lhe convidar ainda para, quando puder, ler Ezequiel, capítulo 18 e o verso 23. O Senhor diz assim: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? São perguntas. Agora vem as respostas, no capítulo 33 e o verso 11. O Senhor dando uma ordem a Ezequiel: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ainda nós podemos considerar duas correntes teológicas quanto à soteriologia. Deus amou a estes ímpios quais estamos falando
porque seriam salvos. Devemos entender que Deus, em sua presciência, lhes atribuiu fé para serem amados de antemão. Podemos também pensar que Deus os amou independentemente da fé deles, embasado apenas no seu conselho, que certamente envolve o seu amor incondicional. Então pense comigo, em ambas as correntes teológicas, nós podemos perceber, por estes textos, que Deus é capaz de amar a pecadores, independentemente do estado espiritual em que estes pecadores se encontram. Agora eu quero mostrar para você um exemplo prático do amor divino por um não salvo. Eu me refiro ao jovem rico. Você pode ler em Marcos, capítulo 10, do verso 21 ao 23. Diz assim: E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Sucintamente falando, o jovem rico não foi salvo, porque ele rejeitou a Cristo ou não era eleito, se pensarmos nas duas correntes teológicas. Mas mesmo assim, Jesus o amou. O texto nos prova isto. Agora, devemos pensar o seguinte: por qual razão Deus amaria a pecadores que não serão salvos? Eu quero deixar uma resposta da palavra de Deus para a nossa meditação. E é simples. Se fizermos uma ponte, uma conexão em 1 Timóteo 2,4 e João 3,16, que certamente você conhece esses textos, eles deixam evidente que a salvação de todos os homens é um desejo de Deus. E também é o fim pelo qual Jesus nos foi dado. Só repetindo o texto, 1 Timóteo 2,4 diz que a vontade de Deus, o desejo de Deus, é que todos os homens sejam salvos. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o desejo de Deus, ele não sofreu alterações pelo fato dos homens terem rejeitado a Cristo. Deus continua amando aos pecadores, sendo salvos ou não. No final, todos serão indesculpáveis diante de Deus. Por quê? Porque por amor, ele entregou seu Filho na cruz do Calvário para que todos pudessem ter a chance, a única chance de salvação, de vida eterna. Então as pessoas não serão ou não serão salvas porque Deus não as amou, mas porque elas rejeitaram o amor de Deus. Então, compreenda isso, busque entender isto. Deus ama a todos os pecadores. Então, que Deus em Cristo lhe abençoe. Que esta meditação ela possa lhe ajudar a compreender o assunto e você também, estudando em casa, possa se aprofundar cada vez mais. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Quero lhe pedir que deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, dê aí o seu like, a sua curtida, compartilhe esta mensagem em suas redes sociais. Mais uma vez, que Deus te abençoe, um forte abraço.